Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Pois se chamou-os de Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada. Vós sois deuses. Pois bem, você é filho de santo da casa de quem? Quem é o seu orixá de cabeça? E o seu orixá de cabeça, ele é Ogum, é Xangô, é Inhansã. Você é um Ogum-té, filha de Iemanjá com Ogum? Você é um, como eu, Baru, filho de Xangô com Exu? Pois bem, você tem algo que é maior, que lhe faz maior do que todos esses seus orixás de cabeça. Ele faz maior do que o próprio Olorum, Olodumare. Você pratica Goécia? Você tem relação com daimons de Goécia? Qual é o seu daimon preferido? Bael, primeiro de Goécia? Daimon? Orobas? Furcas? Grimory? Asterote? Belial? Buné? Qual é o deus de Goécia que você conjura, ou se você é da Goécia luciferiana, você reverencia? Pois bem, você tem algo que lhe torna superior a todos esses daemons de Goécia. Não, você é pagão. Você venera Zeus, Ísis, Dianos lutíferos, Diana. Pois bem, você tem algo que lhe torna superior a todas essas divindades, Hécate e outras, que você venera. Não, mas você é evangélico, você é católico, você crê em anjos. Pois bem, existe algo em você que lhe torna superior a anjos, arcanjos, querubins e serafins. Não, você só venera o Criador, o Deus puro, sem intercessão dos santos. Você é judeu. Não tem santo nem anjos para interceder entre você e o Criador. Pois bem, você tem algo que lhe torna superior ao Criador. Então hoje nós vamos estudar exatamente isso. Você que se considerou um pecador, que tinha o complexo de vira-lata perante seus orixás, perante os deuses de Goécia, anjos, arcanjos, serafins, querubins, djinns e outros. Hoje você vai saber por que foi que Jesus disse isso: vós sois deuses. Então, você está falando com Nicodemo Silva, tarólogo, vidente, numerólogo. Nós fazemos mapas de signos e deuses africanos. E se você quiser entrar em contato conosco, você pode entrar
pelo número que está aqui ou pelo 8193933813. E agora venha comigo para a gente entender direitinho isto. De posse de sua Bíblia, abra em João. O capítulo é 10, a partir do verso 23. E diz assim: E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas, como já vou-lo tinha dito. Eu gosto muito desse já vou-lo. Como dizia um determinado linguista nosso, um beletrista, filo porque quilo. Eu acho isso lindo, essas coisas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Ele está dizendo claramente aqui que ele deu uma vida eterna a essas ovelhas e que elas nunca vão morrer. Essas ovelhas não morrem. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Falando em Baru, eu também sou Baruzinho. Aqui o símbolo de Exu, de Xangô. Eu e o Pai somos um. Verso 30 e 31. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ali na Torá tem essa passagem: Vós sois deuses. Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. A gente vai ter que entender isso aqui antes da gente começar a nossa investigação, né? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procurando, pois, prender outra vez, mas ele escapou-lhes de suas mãos. Aqui não diz como ele escapou.
e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então vamos. É interessante que evangélicos e católicos se perdem nessa passagem, claramente, porque não estão entendendo exatamente o que está se passando ali. Quando os judeus se aproximam de Jesus, perguntam se ele é o Cristo. Olha, veja que é interessante. Não perguntam se ele é o Messias. Você é o Machia? Não perguntam não. Perguntam se ele é o Cristo. E ele diz que quem vê a ele vê o Pai. E que as obras que ele faz, que são obras de caridade, a cura, a alimentação dos famintos, descedentar pessoas como ele fez com a samaritana, a cura dos leprosos, a ressurreição dos mortos, entre outros. Ora, essas obras de caridade feitas e ditas através de sua palavra, só pode vir de uma coisa extremamente alta. Porque iria dizer Elifa Levi, na chave dos grandes arcanos, que é o terceiro livro escrito por ele, o primeiro dogma ritual de alta magia, o segundo é a história da magia, e o terceiro, a chave dos grandes arcanos. Ele vem dizer que a maior religião é a caridade. Mas de onde ele tirou isso? Da vida desse grande mago, dessa grande pessoa, ou deste Filho de Deus, que é Jesus. Jesus mostrou claramente qual é a religião que não pode ser contestada. Então nós estamos vivendo um período em que nós temos aí um ex-satanista, eu não vou mais chamá-lo pelo nome, vou chamar de Loki, porque ele quer luzes da ribalta, como aquele Loki dos Vingadores queria, né? Então o que acontece? Foi satanista, luciferiano, disse no podcast que era a reencarnação de Aleister Crowley. Depois se disse estar esperando Machia, Rabino, e por fim agora se dedica ao Evangelho e começa a sua perseguição às religiões de matriz africanas, aos bruxos, quimbandeiros, macumbeiros. Ele disse que será maior do que a de Macedo já foi, né? Porque é exatamente isso que a de Macedo faz, né? É essa perseguição às religiões de matriz africana. Nós temos livros sobre isso e nós iremos depois conversar exatamente sobre esse ataque da Igreja Universal do Reino de Deus às matrizes africanas. E o que acontece também com outras igrejas que vão no rumo, né? Porque elas têm que combater contra o mal. E o mal é externo. Embora a religião de Jesus, e aí a religião de Jesus não tem nada a ver com o adventismo do sétimo dia, com kardecismo, com a Assembleia de Deus, com o catolicismo, não com nada. A maior religião, ele diz claramente aqui, o Jesus, que os judeus têm visto as obras. Se não crê pelas palavras, mas crê pelas obras. O que é que esses cristãos modernos têm? Que se você não crê neles pelas palavras, porque toda hora você é atingido pelos aqueles papelzinhos que eles... Você, na feira de Caruaru, pelo menos,
Se você for num sábado, você vai voltar com 10 papelzinhos daquilo. Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, Anabatista, tal. Você é atingido toda hora por aquilo ali. São palavras. Mas se não fosse pelo cocó amarrado das mulheres, pelas saias ridículas, se não fosse pela gritaria dos pastores, como você saberia que os evangélicos eles viriam de Deus? Através da caridade. Mas não é isso. O que acontece é a teologia da prosperidade. Se você não ganha dinheiro, como diria Edir Macedo, você não é filho de Deus, porque os filhos de Deus são prósperos, como aconteceu com Jó, que perdeu tudo e depois prosperou, como o próprio Abraão, o pai da fé. E aí o Apocalipse são os sinais que dizem que haveria no fim do mundo, e que para os evangélicos esses sinais, que segundo Jesus seriam naturais, seriam os sinais do fim do mundo, eles acreditam a macumbeiros, quimbandeiros, matrizes africanas, satanistas, luciferianos, wiccanos e outros. Então, tu és o Cristo. E quem era o Cristo? Já que o Cristo não era o Machia. E quando Jesus vem falar aqui, quando a palavra a quem a palavra de Deus foi dirigida, vós sois deuses. E se aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, os evangélicos, os irmãozinhos em Cristo, eles acreditam que está falando aí da Bíblia. Eles acreditam que Jesus estava com isso aqui nas mãos e que por essa razão estava dizendo aquilo. Eles não conseguem ver que as únicas escrituras que Jesus de Nazaré tinha acesso eram a Torá, que vem exatamente, que vem exatamente de Gênesis a Malaquias, Então, eram essas escrituras que Jesus tinha acesso. Era essas a que ele está revelando, dizendo, não está nas escrituras? Vós sois deuses? E aí existe ainda um agravante maior, que ali onde Jesus habitava havia um círculo de indivíduos que viviam de alta pureza, com alta pureza. E buscavam a renúncia que Jesus pregava, que eram os essênios. E os essênios entendiam Jesus de Nazaré como o repositório do Cristo. E aí é preciso ter em mãos os evangelhos apócrifos. O evangelho apócrifo de João, o quinto evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, mãe de Jesus, os evangelhos apócrifo de Judas, de Tiago, de Filipe, o evangelho dos egípcios e todos aqueles livros que foram encontrados e que hoje estão na biblioteca de Nag Hammadi. Os monges dos desertos, ao ver que todas aquelas comunidades cristãs, inclusive os cátaros, estavam sendo perseguidos pela igreja, que haviam chegado à conclusão
nos concílios de Nicéia e nos posteriores, que somente 3 evangelhos, que depois o outro de João, o único evangelho gnóstico, que é um dos evangelhos gnósticos, que é colocado na Bíblia, é exatamente esse de João. Então, as comunidades que tinham outros livros simplesmente foram perseguidos. Esses livros foram aceitos, esses 4 evangelhos, porque se harmonizavam com o que a igreja, ou a nova religião romana, que era o cristianismo, estava pregando. Os outros evangelhos foram deixados de fora, e aqueles que os cultuavam, os liam, eram perseguidos pela Igreja Católica, pelos cães de Deus, os dominicanos, ou cães de Deus. E eles esconderam esses códices, esses papiros, em jarras de barro no deserto, que a posteriori foram descobertos pelos monges do deserto mesmo, foram descobertos por alguma pessoa e depois chegaram os monges do deserto e ali eles copiaram. Então, uma coisa muito interessante, primeira que vocês precisam saber: quando a gente chama de evangelhos apócrifos, essa palavra dita por nós, traduzida pela Igreja Católica, evangélica, evangelhos apócrifos, quer dizer, evangelhos espúrios, ou evangelhos que não são canônicos, evangelhos que foram desprezados, evangelhos que trazem dúvidas, que não se harmonizam com a mensagem de Cristo. É importante que essa é a linguagem ocidental. Na verdade, a palavra apócrifo quer dizer oculto, misterioso. Você vai ver em determinada passagem que Jesus vai falar do reino dos céus e prega por parábola, e os discípulos perguntam a ele: Senhor, por que é que você prega por palavras, por parábolas? E ele diz: para os que têm ouvido não ouçam, e os para os que têm olhos não vejam, mas a vocês eu digo exatamente a coisa como é. Há algumas parábolas que Jesus fala aí nos evangelhos, desses 4, que ele vai e interpreta. Mas a grande maioria não. Ou seja, os pastores de hoje, a teologia de hoje, só tem acesso a esse lado que Jesus dava para o povão. A parábola do filho pródigo, a semente da mostarda, a parábola do pobre e do rico. E aí, o evangelho de hoje é todo feito através dessa coisa externa, que Jesus falava sem explicar, que era para nós que não era do grupo dele, não ter acesso ao seu significado. Então, esses evangelhos chamados apócrifos são exatamente essas parábolas explicadas com detalhes. Porque Jesus ali está trazendo os seus mistérios, está trazendo a sua gnose. E esses conhecimentos se encontram nos livros que eu falei para vocês agora. O Apocalipse de Paulo, os evangelhos de Tiago, o quinto evangelho de Tomé, o evangelho apócrifo de João. Esses livros trazem os segredos de Jesus, que não estão revelados nos 4 evangelhos que você tem. E há um livro em especial a que nós devemos a sua tradução a nada mais, nada menos de que Helena Petrovna Blavatsky,
que é justamente o Pis Sophia. Ela tinha isto em latim e ela procurou uma pessoa que fosse idônea, ou seja, que não tivesse ligação com religião nenhuma, mas que soubesse o latim e que traduzisse isso aí para o inglês. Devemos a nada mais, nada menos de que a Helena Petrovna Blavatsky. E no Pis Sophia, e todos esses livros que eu citei, falam exatamente desses segredos. Então, quando o povo fala, ou quando as escrituras que nós temos de Gênesis a Malaquias, o que nós teremos é a revelação de um Mashiach, porque a virgem conceberá e dará luz a um filho, a um menino, e seu nome será Emmanuel. Não se refere de forma nenhuma a essa outra figura que é o Cristo. O Cristo, precisamente, não é o Mashiach. O Mashiach é uma pessoa. E eles queriam saber se Jesus era o Cristo. E esse Cristo, ele vem exatamente, e aí que é engraçado, ele vem exatamente dos livros considerados espúrios, que você não lê. Como o livro de Enoque. Você não lê, porque seu padre, seu pastor, tirou isso de você. Né? Ele ganha a vida disso. Ele não quer, e nem ele sabe os segredos, os mistérios. Muitas vezes nem ele dá para você. É um cego guiando o outro. Como acontece aí com o seu pastor, com o seu guru. Então, essa personalidade do Cristo é uma outra coisa. E o Cristo vai entrar realmente na literatura evangélica ou cristã através de Paulo, o escritor Paulo, o bandeirante do Evangelho Paulo. E eu estou repetindo isso para que vocês entendam que as primeiras coisas a ser escritas deste livro que você tem em mãos, chamado, que você chama de Novo Testamento, não foram os evangelhos. As primeiras coisas que chegam às mãos dos estudiosos são as cartas de Paulo. E os evangelhos são frutos de comunidades. E eles tinham evangelhos diferentes, tinham conhecimentos diferentes, que falavam a respeito do Cristo. E esses conhecimentos são gnósticos, são ocultos, são apócrifos. E são nas cartas de Paulo. E é na carta de Paulo, corrigindo, que a palavra Cristo vai aparecer pela primeira vez. Depois, devido a essa passagem de João, és o Cristo, nós vamos perceber que esse evangelho foi colocado também porque é um evangelho gnóstico. O que você vai ver na internet é porque Jesus de Nazaré não era o Mashiach. Por que é que os rabinos nazarenos não aceitam Jesus como um Mashiach? Mas o que nós temos aqui é alguma coisa em outro nível. A pergunta é se Jesus era o Cristo. E da onde o Cristo nasce? Onde é que nós vamos ter a primeira alusão, antes de Paulo, ao Cristo? A primeira alusão de Paulo ao Cristo, ele vai nascer exatamente no livro apócrifo de João. A biblioteca de Nag Hammadi tem exatamente
57 livros foram encontrados ali, nos escritos, são chamados também de escritos de uma morte ou de Qumran. 57 obras, das quais 45 são inéditas. Eu estou lhe dizendo que fora a Bíblia que você usa, esta aqui, fora esses evangelhos das cartas de Paulo, que você tem em mãos, existe outra Bíblia, com capa de couro e tudo, que é chamado os Evangelhos Apócrifos, e que estão na biblioteca de Nag Hammadi. Então, esses livros falam exatamente o quê? O livro de João, o Evangelho de João, que é o evangelho mais importante dessas 57 obras descobertas, dessas 45 inéditas. E por isso ele tem várias cópias, 3 delas bem identificáveis. Esse Evangelho de João é o único que é completo. Os outros foram precisos muitos remendos e especialistas trabalhando anos, mas o Evangelho Apócrifo de João estava completo. E ele é completo, ele vem falando do início do mundo até a salvação da alma. Lá ele deixa claro que no princípio, e esse no princípio não tem a ver com o tempo. Esse princípio é bem antes do tempo, é atemporal. É algo que o autor precisa utilizar para que a gente possa perceber o que ele está falando. É que havia somente o Uno. Ok? E o Uno não é o Fiat, não é o carro Fiat, não é da Uno, não. Havia só o Uno. E esse Uno, preste atenção, ele é chamado por outros discípulos, por outros iniciados, como por exemplo Pitágoras, de a mônada. Esse Uno, ele não é Deus. Ele não é criador. Ele não é divindade. O Uno, por ser completo, bastasse a si mesmo, conhecesse a si mesmo todos os mistérios, e os mistérios do todo e de tudo, ele é simplesmente chamado Uno. E nós o chamamos também de o inefável. Ele não tem nenhum desejo, nenhuma necessidade de criar nada. Ele é Atimarama, ou seja, autossatisfeito. Mas acontece, e isso vai falar na hipótese dos arcontes, acontece que esse Uno tem um pensamento, e nesse pensamento que esse Uno tem, ele se afasta de si, ele se separa. E aquela parte que se separa e contempla ele mesmo, nós iremos chamar de luz. Essa parte que olha para si mesmo e que nós chamamos de luz, nós podemos chamar também de barbelô. É assim que o texto gnóstico chama essa luz. E o Uno resolve passar através de barbelô, da luz. O Uno resolve ter uma experiência. Por que motivo? Não sabe. É para além da mente. É inconcebível. Se o Deus que eu estou dizendo que é Deus não é Deus, é para além de Deus. Se é para além de deidade, divindade e tudo mais, eu não entendo. E como dizia um determinado santo, credo que é absurdum. Eu creio porque é absurdo.
esse uno passa através da luz, que é Barbelô, e se faz o primeiro Aeon. Esse primeiro Aeon, ele é chamado de Cristo. E por que eu digo que o Evangelho de João, ele é justamente um evangelho gnóstico? Porque está escrito assim, no capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E mais embaixo, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Você percebe porque o Evangelho de João é gnóstico? E porque foi o último evangelho a entrar, com os outros três que já tinha lá, Mateus, Marcos, Lucas. Esse evangelho ele não entra porque ele é bonitão, maravilhoso. Não, é porque vai dizer, vai sustentar a mariolatria. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele nasceu através de uma mulher. Se esse Verbo era Deus, então Maria é mãe de Deus. Esse culto a Maria, mãe de Deus, iria encher os cofres da igreja católica. E apesar dos evangélicos não aceitar Maria como mãe de Deus, mas na sua Bíblia existe esse livro que comprova que Maria, se Jesus era o Verbo feito carne, então Maria era mãe de Deus. Então, isso seria um dos livros que deveria ser tirado da Bíblia evangélica. Que já tirou 6, porque não tirou o livro de João também. Então, é o que acontece. Barbelô, junto com o Uno, gera o Cristo, o Aeon, tão perfeito como a própria luz. Um filho tão profundamente perfeito, e essa palavra perfeita não cabe porque é algo além do adjetivo. Não existe qualificação para isso que estamos aqui falando. Se o Uno é o inefável, e nós não podemos descrevê-lo, que quando nós descrevemos já não estamos falando daquilo lá, e aí ele gera de si mesmo a luz. E a luz é o aspecto feminino que os judeus iam depois reverenciar dentro do grande sacerdócio, dentro do grande templo que era dividido entre Santo e Santíssimo. E lá dentro havia a presença feminina de Deus, que era chamada de Shekinah. E se você for ver o livro de Êxodo, Deuteronômio e outros, você vai ver que o sacerdote, que era o sacerdote comum, ele não entrava no Santo dos Santos, que eram 2 compartimentos. O primeiro compartimento, santo. O segundo compartimento, que tinha aqui as cortinas, era chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. Então, o sacerdote, ele matava ali os animais, eram muitos animais que eram sacrificados, e aspergia aquele sangue no Santo dos Santos. Aliás, no Santo. E uma vez por ano, somente, o sumo sacerdote, ou seja, o maior da nação, era que tinha a permissão de adentrar o Santo dos Santos, ou Santíssimo. Mas ele não entrava de boa. Ele ia falar
dos pecados da nação, e ele ia com uma corda amarrada à cintura, e essa corda era levada até fora daquele templo. E ele ia com os sinos amarrados na cintura, e ele ficava caminhando enquanto estava falando com a presença de Deus, que era a Shekinah, a presença feminina de Deus. Ele parasse, se aqueles sinos que estavam em sua cintura parassem de bater, podiam puxar através da corda, porque aquele homem havia sido fulminado pelo pecado do povo, pela não aceitação de Deus, o não perdão de Deus. Aquilo lá poderia haver isso. O sumo sacerdote poderia simplesmente ser carbonizado pela presença de Deus, que é o Shekinah, que estava ali ao lado da lei cerimonial e das tábuas de lei, da lei recebida por Moisés. Porque havia a lei moral, ali no altar havia a presença da divindade, Shekinah, a presença feminina de Deus, deixo bem claro. Ao lado a lei cerimonial, no outro lado a lei moral, que eram as tábuas escritas por Moisés, deixando bem claro que as primeiras tábuas, a que Jeová escreve com o próprio dedo, não são as mesmas que estão ali, porque essas Moisés quebrou. Moisés quebrou, e quando chegou lá embaixo, o povo estava adorando um bezerro de ouro, e Moisés quebrou. E aí quando ele sobe, Deus manda que ele escreva naquelas tábuas de pedra. Então, aquelas tábuas que estão ali, elas são fruto da escrita de Moisés, inspirado pela divindade. São os 10 mandamentos. E aí nós temos a presença da divindade feminina, chamada Shekinah. Então, nós teremos também nos textos gnósticos essa presença feminina de Barbelô, que é a luz, como Shekinah, lá dentro do Santíssimo também seria a luz, e essa luz é que vai gerar o Cristo. Então, depois dessa primeira expansão do único para a luz, e depois através da luz, e que se forma o Cristo, são formados, Cristo sendo o primeiro Aeon, em a outra tradução que diz que o primeiro Aeon foi Barbelô, então nós teremos aí o segundo Aeon, que seria o Cristo, porque o único não é Aeon, mas como diria Tomás de Aquino na Súmula Teológica, o que é Deus? Deus é o móvel de todos os móveis, porém é imóvel. Ele gera todos os móveis, ele move todos os motores, porém ele é um motor imóvel. Então, nasce aí o Cristo, vamos colocando daqui como segundo Aeon, como dizem algumas escrituras gnósticas, e nós teremos vários Aeons, teremos 12 Aeons, 12 formas clássicas e puras que formam o pré-Roma. E a última, a 12ª, é Sofia. E é muito interessante que, se você olhar o tarô, nós vamos pegar a lâmina, todas as lâminas do tarô, nós podemos ver exatamente isso. A primeira é o mago, ou o magista. Nós vamos ver que todos os elementos estão ao lado dele. É ele que gera o que vem depois. O que nasce dele é a luz. E aí nós teremos a papisa. É claro que aí o que vem depois não vai combinar muito, mas na 12ª carta nós temos a expiação, que é o sacrifício de Prometeu, na carta 12, o enforcado. E aí nós temos Sofia como 12º Aeon, e esse Aeon, ele não olha para cima, ele não está contemplando,
o Um. E é importante que vocês notem que esses 12 aeões, eles não têm criaturas que o adorem, que o venerem. Eles não têm anjos que os venerem, nem demônios que os combatam. É preciso entender exatamente isso. O pleroma é formado pelos 12 aeons, e todos eles extremamente puros, altamente felizes, Atmaramas, porque nasceram da felicidade eterna. São, pois, inefáveis, como é inefável aqueles que os formou. São puros, porque descendem da pureza fundamental e essencial. Mas eles não são puros através do nosso adjetivo. Ah, são puros. Isso é uma pureza que nós chamamos de pureza porque nós não sabemos exatamente o nome que se dá. Essas coisas, essas qualidades, essas virtudes são inomináveis. E aí Sofia não olha para o Um. Ela não contempla o Um. Ela olha para baixo. E aí é a perdição. Aí é a queda de Sofia. Ela olha para baixo e tem um pensamento. E esse pensamento será a queda de Sofia, que nós iremos ver no Pi Sofia, no Evangelho Apócrifo de João, no Evangelho de Tomé, de Maria Madalena e de Maria, mãe de Jesus. E deixo bem claro para vocês outra coisa que é absurda para a grande maioria. Esses evangelhos apócrifos foram ditos por Jesus de Nazaré após a sua ressurreição. E o grande problema aí para vocês aí. Onde, segundo todos os escritos gnósticos, ele passou 11 anos na Terra, no caso o Cristo, 11 anos após a sua ressurreição, pregando e fazendo aí, interpretando a lei de Deus, que daria, que iria fundamentar os exercícios e os estudos gnósticos, as grandes obras gnósticas. Sofia olha para baixo e tem um pensamento. E é a partir daí que tudo vai dar errado. É a partir daí que nós vamos ver como é que nascem os deuses. Esses deuses que hoje nós veneramos. Vamos para o próximo vídeo. Eita!